Eu sinto que nessa era das séries é como se os longa-metragens, principalmente os filmes envolvendo franquias, desaprendessem a contar histórias menores. A minha principal crítica aos últimos Jedi é que foi muita informação para pouco tempo, principalmente para pessoas que não estão tão ligadas ao universo Star Wars como eu. O qual o encerramento do arco dos Skywalkers, apesar de não ter tido tanta informação como seu filme anterior, sofreu com o objetivo de agradar o fã. Eu vou admitir que eu não sou fã de Star Wars. Durante muito tempo da minha vida, eu ignorei essa franquia porque era algo que não me chamava muita atenção. A história dela não chamava muito a minha atenção, como por exemplo, sei lá, Star Trek. Porém, em determinado tempo da minha vida, eu acabei convivendo com fãs, pessoas que eram realmente fanáticas por Star Wars. Onde, coincidentemente, esse período que eu convivi com essas pessoas foi justamente no lançamento do 7º filme da franquia, né, O Despertar da Força, que eu amei assistir. Porém, eu admito que eu não me apaixonei pelo universo, mas pelos personagens, principalmente pela Rey. Então, como o universo não me agradou tanto, eu acabei também nem procurando os outros filmes para assistir. Porém, eu quis assistir os filmes que viriam depois desse. Ok, dado esse contexto, enquanto eu assistia a Ascensão Skywalker, eu curti, porque o filme começa como uma aventura espacial dinâmica, o qual eu prefiro bem mais esse formato de exploração e aventura do que de guerra, ou de um conflito bem versus mal, onde essa aventura deságua num conflito final. Ou seja, apesar de eu já saber que há um confronto entre a Ordem e os rebeldes, meio que o começo desse filme e essa aventura evolui de certa forma orgânica para o conflito final. E eu digo de certa forma porque faz sentido, porque eles estão procurando esse artefato que vai levar até o vilão final, mas o que não quer dizer que durante essa jornada tenha sido tudo ótimo. O qual eu adorei a dinâmica dos personagens principais. A gente já havia visto o relacionamento da Rey com o Finn e do Finn com o Poe, mas a interação entre o Rey e o Poe... Mas a interação entre a Rey e o Poe foi simplesmente maravilhosa. Os dois viviam brigando por coisas pequenas e era o Finn quem tinha que balancear essas malcriações. Então foi uma dinâmica de trio divertida de se assistir, porque dava a entender que o Poe tinha ciúmes da Rey, principalmente envolvendo o Finn. Onde esse é um filme da personagem Rey, que como eu disse, foi um dos motivos para eu gostar dessa franquia, parte dela. Então é realmente difícil eu não me entreter ao assistir um filme sobre uma personagem que eu gosto. Porém, não é como se eu tivesse gostado da história dela, mas eu também não achei ruim. Eu fiquei surpresa ao descobrir que ela é uma Palpatine, então ao assistir o filme foi meio que um choque, mas como uma espectadora nova de Star Wars, eu fiquei incomodada. Apesar de eu conhecer a história de Star Wars por conta das pessoas com quem eu convivi, o Palpatine aparece simplesmente do nada nessa nova trilogia, onde esse filme ignora o novo espectador e tem claramente uma preferência, tem claramente um alvo que ele quer atingir, que é o fã. Se eu, que só tenho uma noção da história por conta das opiniões que eu ouvi, já encontrei diversos fanservices desnecessários na obra, imagina pra quem entende. Deve ter sido um banquete de referências e fanservices jogados gratuitamente. E sabe o que também é gratuito? Se inscrever no canal e dar o seu gostei. Mas voltando a Rey, não me incomoda ela ser filha de um Sith e trabalhar nessas questões de sangue e sociedade. Eu acho que se ela não fosse filha do Palpatine e fosse filha de um Sith que a gente ainda não conhece, talvez fosse um pouco melhor, mas seria melhor mesmo se ela fosse ninguém, se ela fosse alguém novo, uma história nova, e fosse uma heroína pelas suas ações e não pela sua hereditariedade. Eu acho que a própria mudança da última frase, se ela tivesse falado que ela é só a Rey e não a Rey Skywalker, ela teria melhorado muito o filme. Onde eu também não achei o arco dela com o Kylo Ren ruim, mas eu também não achei bom. A ligação entre os dois vem sendo construída desde o primeiro filme, mas eu preferia que não tivesse desaguado em um romance, porque no final, com tanta pressa e tantas informações a serem colocadas, só ficou apressado. Mas eu tô aqui mentindo pra mim mesma que aquele beijo foi só pelo calor do momento e não teve nenhum romance. Porque a dinâmica entre os dois, do Kylo Ren ser da Ordem, mas ter um lado bom, e da Rey ser uma rebelde, mas ter um lado negro, foi a dinâmica que eu mais gostei nos últimos Jedi. Só que no próprio 8º filme da franquia, essa dinâmica mais cinza da força morre. O que me leva a... Eu vi muitas pessoas criticando que o 9º filme da franquia renega o anterior, que de fato é verdade, ele até manda indiretas. Porém, tudo que é construído de novo nos últimos Jedi é, entre aspas, jogado fora no final do filme. Então, como eu já estava muito decepcionada com o final do último filme, eu meio que já fui assistir a Ascensão Skywalker sem tantas expectativas e já esperando essa volta mais clássica do Star Wars. Eu meio que já sabia que eles iam voltar com esse negócio dos Sith, com Jedi, lado negro, lado da luz. Enfim, mas já que tô falando de coisas que foram descartadas de um filme para o outro, quando eu fui assistir a Ascensão Skywalker, eu não sabia o que tinha acontecido com a atriz Kelly Marie Tran, que faz a personagem da Rose. Novamente, eu não acompanho muito Star Wars.
Caso você não saiba, a atriz recebeu uma quantidade absurda de hate e de ódio de pessoas idiotas que não gostaram da personagem dela nos últimos Jedi. Porque faz todo sentido você reclamar com a atriz sobre a personagem e não com os roteiristas. A qual a personagem da Rose foi cortada nesse filme, que eu, mesmo sem saber de todo esse acontecimento, achei esquisito, visto que estava muito na cara que ela foi colocada meio que por tabela. O que eu acho uma pena, porque eu adorei a parceria que ela teve com o Finn nos últimos Jedi, porque eu acho que ela teria acrescentado em muito a dinâmica do grupo no começo do filme. É horrível pensar que os haters venceram em tirar uma personagem que não tinha nenhum problema e só não agradava um gosto pessoal deles. Assim também como é ruim pensar que muitos fãs queriam que o Poe e o Finn acabassem juntos no final, mas que a Disney se acovardou e se acovardou escancaradamente. A personagem que foi introduzida para fazer par romântico com o Poe foi só vergonha alheia e para dizer que não tem nenhum gay nesse filme. Assim como a própria frase que o Finn não completa que ele queria dizer para Rey foi só outro artifício para espantar essa possibilidade. Frozen 2, que supostamente é para criança, teve muito mais coragem do que isso. Outro ponto ruim, mas que aí não é culpa de ninguém, foram as aparições da Leia. Eu sinto que nesse filme nós teríamos um treinamento real e visível da Leia com a Rey, e que teria sido foda. Porém, infelizmente aconteceu o que aconteceu com a atriz. E eu me pergunto se as aparições da Leia teriam sido menos estranhas se eu não soubesse que aquelas teriam sido imagens de arquivo utilizadas. Acho que boa parte da estranheza das cenas dela vem porque eu sei que foram cenas que não foram feitas para esse filme. Onde, como esse filme tenta refazer o filme anterior, eu sinto que ele fica com muitas informações. Assim como eu achava que o 8º filme da franquia não deveria ser um longa-metragem, mas uma temporada de 10 episódios, eu também acho que a Ascensão Skywalker merecia uma temporada só para ela. Porque haviam tantos acontecimentos que não tinha como nós, espectadores, ou os personagens, digerirem o que aconteceu ou pensarem sobre. O que minou um desenvolvimento mais claro e orgânico dos personagens, e por consequência, a nossa empatia com eles. Não deu tempo de eu nem a Rey digerirmos a morte do Chewbacca ou do C-3PO. Uma vez eu vi uma crítica do segundo filme do J.J. Abrams, do Star Trek Além da Escuridão, que quando ele assistia o filme ele gostava, mas que quando ele parava para pensar, ele achava horrível. E eu acho que essa foi e está sendo a minha experiência com a Ascensão Skywalker. Um filme que a todo momento tem ação, dinâmica e aventura, então você não tem tempo de pensar no que está acontecendo, mas que o filme vai acabar, e quando ele acabar você vai pensar sobre ele, e ele vai ficar ruim. Onde eu acho que se eu fosse de fato uma fã de Star Wars, eu estaria bem irritada. Mas como eu não sou, eu não me importo. E só pra deixar bem claro, não é porque eu não sou fã que eu não goste. Eu gostei, eu me entreti, eu quero assistir os próximos filmes que vierem, mas novamente, não é algo que eu queira pesquisar sobre. Porque eu acho que é isso que é ser fã, é você ir atrás além do que já te entregaram. O que é uma pena, porque essa trilogia tinha muito potencial. Muito potencial de sair do bem versus mal, do Jedi versus Sith. Mas se é isso que o antigo fã quer ver, pra que se preocupar com o que pode vir de novo? Pelo menos eu gostei dos personagens. Bem, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, deixa o gostei e se inscreve no canal, porque quem sabe eu faço um vídeo sobre a trilogia. Eu sou Juliana e até!